Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Lembrando que aí na descrição do vídeo, se você descer mais embaixo ali, há um link onde você vai cair na playlist de todas as pregações feitas em cima do estudo do Apocalipse. Nós vamos agora abordar o primeiro episódio do capítulo 14 do Apocalipse. São mais ou menos 2 episódios que eu vou tentar fazer. 2 ou 3 episódios. E a gente vai abordar sobre o assunto, sobre o Cordeiro, né? O Cordeiro e 144 mil. E também onde tem esses enganos e as mentiras. Então nós vamos abordar esse assunto agora no Apocalipse do capítulo 14. Ok? Então vamos lá então, dando início à nossa pregação em cima do estudo do Apocalipse. Em minhas mãos está um estudo do Apocalipse. Foi feito aqui, eu tenho mostrado. O que eu puder vou estar mostrando. Está aqui a minha Bíblia, tudo destacada. Um estudo bem, sabe? Está tudo aqui, ó, preparadinho. Então a gente lê, estuda. Depois a gente escreve. E a gente vai criando esse estudo. Até que em cima a gente tenta trazer nos dias de hoje. Porque o meu objetivo do Apocalipse, o meu objetivo de trazer a Apocalipse às redes sociais, é trazer o que vai acontecer futuramente, se nós estivermos vivos até lá. Lembrando que a gente tem falado desde o início que haverá grandes tribulações e a igreja de Jesus ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então a gente tem comentado muito sobre isso. Porque o livro do Apocalipse, escrito por João, ele foi escrito diretamente para a igreja de Jesus, para a igreja de Cristo. Então você que se considera igreja de Jesus, você que se considera e diz que nós somos igreja, então é para você esse Apocalipse. Agora você que se diz que não é igreja de Jesus, né? E diz, tem a minha religião, mas não é igreja de Jesus, então o Apocalipse ele pode ser algo de alerta também para você, porque ele só é de alerta para todo mundo. O juízo, as demais coisas que irão acontecer que nós vamos abordar aqui, praticamente é para aqueles que já ficaram. Então, para você não ficar nesse evento do Apocalipse, que são coisas horríveis que há de acontecer, então você tem que entregar a vida para Jesus, ter o Espírito Santo, para no momento certo, quando menos acontecer, a igreja for arrebatada por Cristo. Amém, pessoal? Então vamos lá então abordar o assunto. Então, nós vamos ler aqui o Apocalipse do capítulo 14. Eu vou abordar 1 ao 5 e depois eu vou fazer mais minucioso aqui. Então vamos lá então, tá? Então vamos lá. E olhei, então vamos lá, João diz, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. O Monte Sião é onde a Jerusalém está sitiada. A Jerusalém hoje, ela está em cima deste monte. Então, hoje, a Jerusalém lá de Israel, ela está sobre o Monte Sião. Então, ela foi construída em cima deste monte. E com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Esse pai é o Deus Todo-Poderoso. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quer dizer, comprados. Aqui dá para dizer que foram as primícias de Deus durante a grande tribulação, durante
esses 7 anos de grande tribulação após a igreja ser arrebatada. 144 mil são os 144 mil selados de Israel, que nós abordamos no assunto lá atrás, né? Que foram pessoas, judeus, que são realmente os judeus, que durante a grande tribulação eles se converteram. Aí nisso veio as 2 testemunhas, Moisés, Elias, né? Para dar testemunho das coisas ocorridas, da vinda de Jesus. Então essas pessoas, esses judeus, esses 144 mil foram selados. Pessoas que se converteram ao Evangelho. Então vamos lá. E esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esse aqui, não estamos falando de um ato sexual. Não é sexualmente falando que está falando que esses homens não se contaminaram com mulheres, né? Para não depois dizer, essa parte aí é um livro muito machista. Não, aqui fala de homens casados, também tem mulheres também. Então vamos lá, depois nós vamos ali no estudo. Então esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O Cordeiro hoje é o nosso Senhor Jesus. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então vamos ao estudo do Apocalipse. O objetivo principal do capítulo 14 é contrastar os adoradores da besta do capítulo anterior com os verdadeiros adoradores de Deus que foram comprados e selados por ele. Então no capítulo anterior nós falamos sobre os adoradores da besta, as pessoas que aceitarão a marca da besta. Não seria algo físico, mas mais espiritual. Pode ser que lá na frente terá algo físico, mas de alguma forma serão marcadas as pessoas. Então a marca da besta e o selo de Deus são pessoas que se entregaram. Então essas pessoas que nós falamos a vez passada, da marca da besta, então a marca da besta, ela representa de que essas pessoas são agora propriedade da besta, propriedade exclusiva de Satanás. Pessoas que resolveram entregar suas vidas para Satanás, resolveram seguir o anticristo, realmente está com ele. Então eles receberam esta marca. Essa marca, a Bíblia fala que ela é na fronte, né, aqui na testa, ou na palma da mão. Não se fala como é o tipo de qual é a marca, que tipo de marca que é. A Bíblia não relata, mas a Bíblia fala que haverá uma marca que é a marca da besta. Os mesmos agora, os de Deus. Agora o João, ele vê o outro contraste agora. Os marcados, né, da marca da besta. Agora ele vê os 144 selados. Então nós temos falado desde desse capítulo 12 em diante, que Satanás, ele tenta imitar a Deus. Então ele tem uma inveja, então ele tenta imitar a Deus. Então a gente falamos sobre a besta que sobe da terra, né? Que é o falso profeta. A besta que sobe do mar, que é o anticristo, né? E daí falamos também sobre a marca. As pessoas vão se entregar para a besta e vão ter as suas marcas aí em suas testas. Então não poderia haver maior diferença a distância entre eles. Os que servirem a besta terão sua marca. Serão idólatras, enganadores, dados a crenças demoníacas, amantes do dinheiro, imorais, entre outros adjetos nada agradáveis. Quer dizer, as pessoas que vão receber essa marca, as pessoas que vão seguir o anticristo, que vão seguir a besta, são justamente essas pessoas.
São pessoas idólatras, pessoas enganadores, dados às crenças demoníacas e religiosas, amantes do dinheiro, imorais. Quer dizer, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as pessoas estão assim. Nos dias de hoje, as pessoas já aceitaram essa marca. Ela não é física, ela está sendo muito espiritual nos dias de hoje. Se você hoje falar, por exemplo, se eu chegar hoje e falar de Jesus para alguém, a pessoa vai dizer, eu já tenho a minha religião. Quer dizer, ela não aceita Jesus, ela não quer saber de Jesus, ela simplesmente vira as costas para Jesus e fala que já tem a minha religião. Uma desculpa esfarrapada. Uma desculpa de não aceitar a verdade. Hoje, o que está acontecendo no mundo de hoje? Que nós vamos falar mais ali. O mundo de hoje está assim. A verdade, hoje, vira mentira. E a mentira está virando verdade. Quer dizer, está tudo ao contrário da palavra de Deus. Se você falar dos deuses deste mundo, pronto, você arruma maior confusão. Porque são pessoas idólatras. Pessoas que amam o seu santinho, a sua santinha. A idolatria também não é somente nesses santos que se diz, entre aspas, porque santo, na verdade, significa separado do mundo. Não tem nada de santo ali. É tudo idolatria. Objetos criados pela mão do homem, inventado pela religião, que há anos, séculos e séculos, tem enganado as pessoas e muitos já morreram e hoje perderam a salvação. Por quê? Porque não querem se render a Cristo. Porque para se render a Cristo, o teu coração tem que estar inteiramente a Deus. Não pode ter divisão. Não tem como o seu coração ser de Deus e ao mesmo tempo ser da Maria, ao mesmo tempo ser da Aparecida, né? A idolatria também não é somente a cultuar aos deuses desse mundo, mas pode ser num carro, numa televisão, no seu filho, na esposa, no marido, qualquer coisa. Dinheiro então nem se fala, pessoas estão se matando por causa de dinheiro. E a gente temos vistos por aí, até no mundo evangélico. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, têm profanado o altar de Deus, são falsos testemunhos, pessoas que desonraram o nome de Deus e hoje têm cometido até crimes, como nós vimos aí o caso da Flor de Lis. Então, quer dizer, a marca da besta. Então, ela tem sido muito mais espiritual do que física. Porque quando uma pessoa se converte, ela recebe o selo de Deus, recebe tudo aqui na mente, no subconsciente, tudo aqui muda, tudo aqui se transforma. Não há espaço para o pecado. Não há espaço para os maus pensamentos. Não há espaço para pessoas com raiva, com um desejo de vingança. Não há espaço. Agora, os da marca da besta, elas matam, roubam, se prostituem, estupram, cometem violências. Quer dizer, pessoas que se tornaram pior do que animais. Pessoas que perderam a compaixão de si e um pelo outro. Jesus mesmo disse, muito se esfriará. Então os que servirem ao Cordeiro, o Senhor Jesus, terão o nome de seu Pai em suas testas, simbolizando o selo de propriedade dele. Então, a partir do momento, meu amigo, minha amiga, que você entrega a sua vida para Jesus, mas eu estou falando de uma entrega, não da boca para fora, mas de vida, você passa a ser propriedade do próprio Senhor Jesus. E o mal não pode te tocar. Ele vai tentar. Nós abordamos um assunto lá que a besta ele vai aparecer da frente. Então, quer dizer, ele vai tentar te tocar, mas ele não pode te vencer. Ainda mais que Deus já deu autoridade para que a gente possa pisar em serpentes e escorpiões. Então você passa a ser propriedade de Jesus. Quando você entrega a sua vida para Ele, você passa a ser propriedade dele.
propriedade do Senhor Jesus. E diz mais assim, rejeitarão o anticristo. Então veja que essas pessoas, né, vão rejeitar o anticristo, amarão a Deus mais do que a própria vida, viverão puramente e morrerão pela verdade. Assim é a fé cristã. Hoje em dia, alguns cristãos tudo meio Nutella. Deu pandemia, ficaram com medo de morrer. Ué, cadê a fé? Cadê a vida que se entregou para Jesus? Porque quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela não tem medo de morrer, não. Quer saber a real? O morrer de um cristão é lucro. Porque sabe que a alma dele já está onde? Ganha. Todo aquele que tem medo de morrer, a alma sabe que se morrer, ela vai para o inferno. A alma sabe. Há um medo. Há um medo, não existe mais, não tem confiança, não tem certeza de nada. E muitas pessoas estão assim, cristãs até, de dentro da igreja até. Aqueles que professam uma fé, mas não a vivem. Aqueles que dizem que entregou a vida para Jesus com uma mão e está puxando com a outra. E querem viver do seu jeito, querem viver da sua forma. E não é bem assim, meu amigo, minha amiga. Tem que ser tudo do jeito de Deus para você ser salvo. Há uma briga entre você com você. Uma briga com o seu próprio eu. Então essas pessoas aqui, desses 144 mil, eles rejeitaram o anticristo. Eles não aceitaram a marca. Então quer dizer, eles se converteram. Só que lá, no início, Deus manda destruir quase tudo, mas não deixou tocar neles. Não tocar neles. Não nesses 144. Muitos cristãos que vão ficar, eles vão assistir o Apocalipse e muitos vão se converter. Só que quando eles se converterem, eles vão ter que pagar com a própria vida. Não vai ser agora. Agora tem o Espírito Santo. Quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai sair e a igreja vai junto. E não vai ter como o Espírito Santo ficar mais na terra. Então as pessoas vão ter que pagar o quê? Com a própria vida. Que a gente tem falado muito dos martírios. E lá na frente a gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto. Então não amarão a Deus mais do que a própria vida. Viverão puramente e morrerão pela verdade. Assim é a fé cristã. Quem a segue verdadeiramente se apresenta como um contraste a tudo e a todos nesse mundo. Não há mistura nem semelhança com os falsos. Quer dizer, uma pessoa que ela é cristã, ela pode estar no meio de pessoas rodeadas de pecadores. No trabalho, por exemplo, uma pessoa cristã tem uma vida com Deus e ela trabalha no meio de gente ímpias, incrédulas, pessoas imorais, só que ela não tem, não anda, não faz da mesma forma, não age como iguais a eles. Eles dão o quê? Um ótimo testemunho nesse meio. Agora, tem uns aí não. Tem uns para ser aceito na sociedade, ele fica com o pé na igreja, faz tudo bonitinho, direitinho, dá sua oferta, leva dízimo, né? Mas chega para outro, quando fecha as portas, sai da igreja, vai para o seu trabalho, vai para outro lugar, aí ele quer viver do jeito que o mundo quer. Vive do seu jeito. Quer dizer, é uma pessoa que não tem um vínculo com Deus. E a fé cristã, pessoal, ela tem que ser pura, tem que ser verdadeira. Pura e verdadeira. Tem que dar testemunho. Testemunho de conversão, testemunho de salvação, testemunho de transformação de vida. É isso. E é isso que Deus espera de todos nós. Para que nós possamos dar testemunho dele. Mas infelizmente, muitos estão assim. Por isso que a maioria desses cristãos vão ficar. Quando a trombeta tocar, a igreja for, eles vão ficar. Eles que se batem no peito, porque tem muitos assim, até desigrejados hoje. Os desigrejados, só se eles batem no peito, mas eles não frequentar templo e ficam falando mal de dízimo, de oferta dos pastores,
Então eles são desigrejados. Então aí eles falam, mas nós somos igreja. Será? Porque do jeito que falam, está tudo de desacordo com a palavra de Deus. A igreja de Jesus é aquele que anda no caminho de Deus, obedece a palavra dele, os seus mandamentos. Essa é a igreja certa de Jesus. Evangeliza, fala de Jesus, anuncia o evangelho, jejua, ora, tem amor, tem compaixão, perdoa, não tem raiva, não tem ódio. A sua vida é totalmente para Deus. Esse é a verdadeira igreja de Jesus. E não uma igreja que diz aí que é a igreja, mas ele fala mal da pessoa, ele quer matar, ele quer se vingar, ele tem raiva, ele tem mágoa, ele tem ódio. E a religião é isso. A religião faz isso. Jesus que eu prego para você não é de religião, não. Se alguém chega e fala para você de Jesus, de Deus, e você bater no peito, eu tenho a minha religião, então você vai ficar com a religião e você vai acabar perdendo a salvação. Vai acabar perdendo. Porque o Deus que eu prego não é Deus de religião. Amém, pessoal? Não é Deus de religião. João viu os 144 mil com um cordeiro sobre o monte Sião, como homens, comprados como primícias para Deus. Primícias significa dízimo, primeiro, tudo primeiro para Deus. Não estou falando de dinheiro, estou falando que está aqui. Primícias, o significado de primícia é o significado do dízimo. É a primeira, tudo é primícia. Você levanta pela manhã, você vai dar a tua primícia para Deus. Qual é a tua primícia para Deus pela manhã? A sua primeira conversa vai ser com quem? Com Deus. Você não fala com a mulher, não fala com o marido, não fala com a esposa, não. Você levanta, a sua primícia é para quem? É para Deus. Aí depois se conversa com quem você quiser. Essa é a primícia. A primícia, tudo é para Deus. Tudo primeiro é para Deus. Então vamos lá. Então eles representam os salvos durante a grande tribulação. E o fato de serem chamados de primícias nos remete à grande colheita que está prestes a ser ceifada por uma foice aguda. E lá na frente, desse mesmo episódio do capítulo, nós vamos falar sobre essa foice, da qual trataremos mais tarde neste capítulo. Como sabemos, as primícias, ou o dízimos, eram os primeiros frutos da colheita devidos a Deus como reconhecimento do seu senhorio. Note o significado altamente espiritual dos dízimos. Trata-se de almas que colocam Deus em primeiro lugar, como fizeram aqui os 144 mil. Nós somos a primícia de Deus. Nós somos, eu, você, nós somos as primícias de Deus. Porque você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Como esses 144 mil. Lá no futuro apocalíptico. Quer dizer, Deus vai estar em primeiro lugar de suas vidas. Por isso que eles vão receber esse selo. O selo de Jesus. Você tem que ter Jesus, pessoal, em primeiro lugar da sua vida. Tem que ser mais importante do que a sua mãe, do que o seu pai, do que o seu filho, seu marido, sua esposa, noivo, noiva, namorado, namorada. Tem que ser mais importante. Eu conheço pessoas que estão decaídas. Decaídas, sinceramente decaídas mesmo. Porque sofre de uma perca. Perdeu. Parece que quando uma pessoa morre, a pessoa também parece que morreu, foi junto. Enterraram uma pessoa e ela também foi enterrada. Mas por quê? Porque o seu coração estava na pessoa, não estava em Deus. Tem gente que está com o coração no emprego. Se ela perder o emprego, se acabar o contrato dela, pronto. Ela cai em depressão, chora. Parece que desaba tudo. Mas por quê? Porque o seu coração está sendo tomado por outra coisa. Não está tendo Jesus. Não está.
O trono que é para Jesus sentar e reinar dentro dela, está deixando o filho sentar, marido sentar, esposa sentar, bens materiais sentar. Está deixando imagem de escultura sentar. Quer dizer, a religião sentar. E deixando quem? O Pai de lado, Jesus de lado. Por isso que na sua vida Deus tem que ser a primícia, meu amigo, minha amiga. É esse cordeiro que eu estou falando. Esse cordeiro, junto com os 144 mil selados aqui, é o Senhor Jesus, o nosso cordeiro. Ele foi entregue na cruz do Calvário para te salvar, meu amigo, minha amiga. Para te salvar. Ele te entregou para te salvar, para apagar os seus pecados. Ele quer reinar no seu coração. Ele quer instalar o trono dele de dentro de você. Mas você tem que deixar. Satanás, pessoal, eu falo uma coisa de Satanás porque eu já servi a ele. Eu já servi Satanás. Eu já falei uma vez aqui. Eu já fui bruxo, fui praticante de satanismo. Eu era cambone da minha avó tinha um centro de terreiro também. Aprendi muitas coisas do centro de terreiro. Então, eu tenho um pouco desses conhecimentos. E eu sei que quando Satanás quer invadir a vida da pessoa, ele entra com tudo e ele entra arrasando, ele não quer saber. Agora Jesus não. Jesus é um homem mais simples e educado. Ele mesmo fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Veja a simplicidade do Senhor Jesus. Veja a simplicidade, né? A educação que ele tem. Porque essa porta que ele bate é no seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer tomar conta da sua vida. Ele quer cuidar, ele quer te salvar. E se você não tiver uma vida com Jesus, pessoal, eu não posso chegar e mentir que todo mundo será salvo. Não posso. Eu tenho que falar a verdade. Nem que doa. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para você ser salvo hoje, você tem que entregar a vida para Jesus. Ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ser fiel a Ele em tudo. Com a sua vida, com as suas primícias, em tudo. É ser fiel a Ele. É esse Jesus que eu estou falando para você. Ó, lá em Jeremias diz bem assim, no capítulo 2, versículo 3. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias a sua novidade. Todos que devoraram eram tidos por culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor, diz o Senhor. Então quer dizer, é a promessa de Abraão. Deus mesmo fala, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e abençoareis aqueles que te abençoarem. Quer dizer, se você tem uma vida com Deus, você está sob a proteção dele. Você estará enquadrado em Salmos 91. Você estará sobre aonde? Na sombra do Onipotente. Olha só que glória, né? Lá como diz o Salmo 122, ele é a sombra da sua direita. Ele é o guarda de Israel. Ele guarda a tua alma. Veja só. Então não adianta você professar esse Deus e não se vir a Ele. É como dizer o nome dele em vão. A religião professa Deus. Todo mundo professa Deus. Mas a sua vida em si não está de acordo com aquilo que Deus quer que esteja. Eu já vi gente professando o nome de Deus, quase matando a outra pessoa. Como é que pode isso? Não faz sentido. Não para mim. Não para mim. Porque Deus é amor. Ele é paz. Ele não é Deus de fazer confusões, não, guerras. Não, ele traz a paz. Aonde tem o Espírito Santo tem paz. Aonde tem luz, as trevas sai fora, não aguenta. Ainda duas outras coisas que caracterizam os 144 mil. Ó, não estão contaminados com mulheres. Então preste bem atenção. E na sua boca não se achou engano. Então nós limos ali. Sobre a primeira, é claro que não faz sentido
de se tratar de virgindade sexual, nem serem literalmente apenas do sexo masculino. Com certeza, homens casados, bem como mulheres casadas e solteiras, também se converterão e terão uma fé verdadeira na grande tribulação. A linguagem aqui nos remete ao alistamento de um exército de homens. Razão, porque anteriormente são citados 12.000 homens de cada tribo que formaram os 144.000. Eu quero ressaltar aqui que quando o povo, na época, ia para uma guerra, eles não faziam amor com suas esposas antes de ir para a guerra. Eles não faziam. Eles tinham que estar em santidade, eles tinham que estar se purificando, porque cada vez que o povo de Israel ia para uma guerra, eles iam para uma guerra por um lado espiritual. Então eles não coabitavam, como vocês falavam antigamente, né? Eles não coabitavam. No nosso linguajar, eles não faziam amor com suas esposas, né? E deveria, não é verdade? Digamos assim, deveria. Hoje eu vou para uma guerra, mas antes eu quero deitar com a minha esposa, eu quero namorar ela, porque eu não sei se eu vou voltar vivo amanhã. Mas não, esse povo, eles não faziam isso. Então por isso que fala sobre que eles não se contaminaram com as mulheres. Porque eles estavam preparados, formando um exército. Vamos lá mais para frente aqui, ó. E era uma exigência em Israel, que eu estava falando, que os soldados se abstivessem de relações sexuais antes de saírem para a batalha. Portanto, o significado espiritual. Eles não se misturaram com a imoralidade, a sujeira deste mundo, nem com a Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso nós vamos lá na frente, no Apocalipse 17, a gente vai falar sobre essa prostituição da Babilônia. Então esses 144.000, eles não se sujeitaram a eles. Eles não se contaminaram com os deuses deste mundo. Eles não se sujeitaram às prostituições. Hoje, quantas pessoas se sujeitam a essas coisas aí? A prostituição, mente, engana, faz idolatrias, traz suas esposas, traz seus maridos, quer dizer, uma bagunça total. E se mantiverem puros de um mundo imundo, quer dizer, ficaram puros no mundo imundo, eles ficaram o quê? Puros, se guardavam, se tornaram o quê? Santos. Que quer dizer separado do mundo, separado do pecado. Não é o santo do pau oco, não. Não é o santinho que carrega na carteira, que está pendurado no pescoço, ou carrega de dentro de um caixote de madeirinha, não. Não é esse santo, não. Esse é idolatria. E a idolatria, todos os idólatras vão sim para o lago do fogo de enxofre. Não é o Gerdau que está falando, mas sim a palavra de Deus. E é assim que os salvos devem viver. Sobre a segunda característica, nós veremos a seguir. Então vamos lá para o Apocalipse ainda lá. E na sua boca não se achou engano. Eu estou lendo o Apocalipse 14:5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Os 144.000 selados representam pessoas que diferenciam do mundo para característica específica. Não se contaminam com a imoralidade, sujeira espiritual, nem se acha em sua boca mentira ou engano. Hoje, o que eu vejo de cristão em redes sociais, em grupo do WhatsApp, praticando fake news. Cuidado, cristão. Você que é cristão, cuidado. Se você receber uma notícia, a maioria que compartilha esses fake news é quando se trata de algo com relação à igreja. O pastor de lá da África foi esmagado e não sei o quê, né?
vamos compartilhar porque está acontecendo isso, isso, isso. Aí você vai ver, a notícia é falsa. Toda notícia que chegar no teu grupo do WhatsApp ou qualquer mensagem, pessoal, você que é cristão, procure saber a real antes de compartilhar. Porque senão, se é fake e você estiver compartilhando fake news, você acaba se sujeitando justamente à obra do diabo. Porque se o cristão ele não fala mais palavrão, mas no dedo ele pode falar. Por isso que nós pecamos no falar, no tocar, no agir. Por isso que a marca da besta, ela também fala sobre as mãos. Porque nas mãos você também vai fazer muita coisa errada. Estão compreendendo, pessoal? Então tem que tomar cuidado, tem que estar atento, tem que ser vigilante. Então para essa segunda característica, vale uma atenção mais cuidadosa. Porque todo o Apocalipse ressalta que será o espírito do final dos tempos, a mentira e o engano. A mentira e o engano vai ser a coisa pior dos finais dos tempos. E nós já estamos vivendo a mentira do engano. Se eu for falar de política, pronto, acabou. Acabou. Época de eleições agora, você vai ver político virando cristão, político aparece como pastor, político não sei do que. A maioria vai virar tudo cristão. Aí o cristão desatento com as coisas, aí vai lá e vota, eu vou votar porque ele é cristão. Aí quando ele assume o poder, pronto. Aí ele mostra as garras. Eu não gosto de falar em assunto de política com relação ao Apocalipse. Mas eu vou dar uma abranja aqui. Eu sou contra de pastor entrar na política. Eu sou contra. For um obreiro, um diácono, um membro da igreja, ainda tudo bem. Precisamos ter alguém que nos represente, que seja cristão, que nos represente. Agora, pastor não. Porque quando você é chamado para ser pastor, é porque Deus está te dando ovelhas para você cuidar. Ovelhas para você cuidar. E como que um pastor hoje ele vai chegar diante de uma transmissão ao vivo, vai falar da idolatria? Hã? Como que um pastor hoje vai chegar na frente de uma transmissão ao vivo e falar sobre o homossexualismo? Sobre ideologia de gênero? Falar dessas coisas horríveis que é contra a palavra de Deus. Aí vai ver que ele é deputado, ele é senador, ele é vereador, ele é prefeito. Ele vai conseguir? E é pastor. Ele vai conseguir? Não vai. Por quê? Porque daí ele tem que se sujeitar ao quê? Todas as coisas do mundo. Ele não pode falar mais. Ele não pode falar. Então, se ele não pode falar, então ele está deixando de falar do quê? Da verdade. Da verdade. O lugar de pastor é no altar. Então, meu amigo, se você que é pastor ou conhece um pastor que está se candidatando aí para alguma coisa, fale para ele. O teu lugar é no altar. Não é nesses lugares aí, não. O teu lugar é no altar. Deus te deu ovelhas para você cuidar. É só você ver aí, ó. Quantos pastores hoje, né? Quantos aí, ó, viraram corruptos. Veja a história da Flor de Lis. Hã? Olha aí. E aquele pastor lá que batizou o Bolsonaro lá no Rio Jordão. Tá aí, ó. Corrupto no último. Fora, né, os demais. Mas vamos voltar ao assunto aqui, só para dar uma ressalva aqui. Aí diz assim lá em Mateus, olha só. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Eu vou ler o 22 e o 24. Diz bem assim. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Você vê que a gente já estava condenado, pessoal. Já estava condenado. Deus teve que interromper uma parte da vida, uma parte de uma vida toda, o povo de Israel, para enviar o Senhor Jesus, para que nós seja salvo pela graça, seja perdoado. Olha só. Para depois Deus dar continuidade do que ele fez desde o início com o povo de Israel. Por isso que haverá os 144 mil selados lá de Israel, os judeus,
Não é os 144 mil misturado com brasileiro, argentino, boliviano. Não. É tudo judeus. São as primícias. São os únicos que não se entregaram à idolatria, à imoralidade. Não se entregaram a nada da marca da besta e nem ao anticristo. Pessoas que passaram a adorar a Deus. E eles vão evangelizar. São pessoas que não vai ter redes sociais, porque não vai ter como. Não vai ser em televisão, em rádio, em lugar nenhum. Vai ser assim, ó, no boca a boca, olho no olho, corpo a corpo. Eles vão evangelizar. Porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas. O falso Cristo não é só esses aí, não. Que fala, eu sou Jesus. Eu sou Cristo. Tem o Henrique Cristo aí, né? Eu sou o Henrique Cristo. Pai, não sei o quê. Já viu esse Henrique Cristo, né? Eu conheci ele. Ele era aqui, na época aí, quando eu era moleque, morava em Curitiba, lá no Boqueirão. E eu estudava na escola Lúcia Basso, me lembro até hoje. Então eu passava na frente da casa dela. A gente até roubava as morinhas das árvores dele, que levamos até um chinelão, um amigo meu levou um chinelão, uma sandalhona daquelas bem nas costas dele, né? Agora não sei para onde que ele foi, mas não é só esse aí. Então haverá muitos falsos cristos, falsos profetas, como Jesus fala, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os próprios escolhidos de Deus serão enganados. Mas por quê? Porque eles não observem as sagradas escrituras. Pessoal, tudo que acontecer, que você vê de algum pastor, seja lá quem for, profeta e tal, verifique se é bíblico. Eu nunca vi quanta profecia no YouTube. Meu Deus do céu. Quando acontece algo que abala o mundo, que repercute em redes sociais, em jornais, que vai ao mundo inteiro, aí já aparece a profecia. O fulano já profetizou isso há 30, 20, 40 anos atrás. Só que se você observar as profecias desde lá do início, todas elas tiveram profecias de juízo. Mas todas elas também tiveram o quê? Como parar o juízo. Ao mesmo tempo, Deus mandava uma profecia de juízo, ao mesmo tempo trazia uma solução. E esses aí não. Eles só falam da profecia de desgraça e não tem nenhuma solução. Eu nunca vi. É só você procurar na Bíblia. Aí eu falo, porque não sei. Daí começa um crente lá. Começa a falar profecia, depois fala na língua. Pronto. E às vezes não acontece nada. Igreja de revelações. Deus está me revelando que o fulano isso. O povo está tão perdido que não estão mais atrás de Jesus. Não estão mais atrás da palavra. Não estão mais atrás da salvação. Elas querem o quê? Revelação. Revelação. Elas querem que um pastor entre, sobe no altar, não abre a Bíblia, porque para elas abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus é muito sufocante, chato, cansativo, mas eles querem ouvir o quê? Profecias, revelações. E aí, muitos aí serão enganados. E muitos vão estar lá, infelizmente, indo para o inferno. Mas não serão apenas os falsos cristos e falsos profetas que proliferarão nos últimos dias. Eles serão apenas uma amostra da população em geral, que estará tão dada ao engano e a enganar que as pessoas resistirão à verdade e amarão as mentiras. E essas pessoas, como diz no 2 Tessalonicenses, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que elas não receberam o amor da verdade para se salvarem? Porque elas não querem receber a salvação. As pessoas de hoje, elas não querem saber da verdade. Elas querem a mentira, elas querem viver na mentira, porque elas sabem que a verdade dói, a verdade machuca. Se você for falar da verdade para as pessoas, não gostam da verdade.
Elas querem se esconder através da mentira. Esses dias eu vi o vídeo da Tami falando umas bobagens pro Silas Malafaia, apesar que o Silas Malafaia, ele é um pastor mas ele fala até por demais até. Então, de certa forma, ele falou algo que a Tami não gostou. Aí a Tami, justamente, ela falou algo da Bíblia, querendo ensinar o Silas Malafaia como amar o próximo. Só que ela não entendeu o seguinte: o que ele falou, o que ele estava passando, é o que está na Bíblia. Então, se ela tivesse que falar alguma coisa, ela deveria ter falado com quem? Para Deus. Porque a vida que ela vive e os demais iguais a ela, não é os crentes, não é eu, não é o pastor que condena, não é o pastor Márcio, não é o Bispo Macedo, não é nenhum, não é Silas Malafaia. Quem condena é Deus. Aliás, é abominável. Está aqui nas Sagradas Escrituras. Está aqui nas Sagradas Escrituras. E por incrível que pareça, os seus nomes não vai estar escrito no livro da vida, porque que nome que vai colocar? O nome, se nem nome tem, porque vive uma vida dupla agora. De homem virou mulher e a mulher virou homem. Quer dizer, uma vida diferente. Só que tem uma coisa: o DNA é o mesmo. O DNA é o mesmo. Se um homossexual, por exemplo, desaparecer e daqui 30 anos acharem somente os ossos dele, quando fazerem a pesquisa vai dizer: era mulher. Ah, era homem. Então não tem como mudar. É só contar as costelas. Pronto. Contou as costelas, pronto. Porque afinal de contas, a mulher foi criada da onde? Através da costela de quem? Do homem. Então todos nós, pessoal, tem uma costela faltando. E você que é solteiro, amanhã ou depois você vai encontrar a tua parte da costela. Amém? É uma profecia para você ser feliz na sua vida sentimental. Em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Então, mas não serão apenas falsos cristos e os falsos profetas que proliferarão nos últimos dias. Então a mentira e o engano têm sido as principais armas do diabo desde o princípio, conforme disse o Senhor Jesus. No João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Preste bem atenção. Você que gosta de mentir. Ah, uma mentirinha, um mentirão. É tudo igual. Preste bem atenção. Não é eu que estou falando. É o Senhor Jesus. Da boca dele. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Qual é o desejo de Satanás? Qual é o desejo do diabo? Matar, roubar, destruir. Matar almas. Destruir com a vida das pessoas. Maltratar, xingar, palavrão. Veja só. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha lá. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quer dizer que se uma pessoa mente, ela... Então quer dizer que se uma pessoa mente, estou arrumando aqui, então quer dizer que se uma pessoa mente, ela é o quê? Filho do diabo. A mentira é a mãe de todos os demais pecados, pois quem mente sempre procura esconder algo errado. O mentiroso é capaz de cometer qualquer outro pecado, como roubar, adulterar, prostituir-se, matar, tudo que o diabo, o pai da mentira, gosta. E como poderia alguém que usa de uma arma diabólica vencer qualquer batalha contra o diabo? Eis a razão pela qual muitos são chamados cristãos, têm sido derrotados porque
mesmo conhecendo a verdade, usam do engano, da hipocrisia, da falsidade, da malícia em sua conduta. Por isso não tem poder contra o mal. Quando o Senhor Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, veja só, revelou que a verdade nos atrai para o campo de ação do poder de Deus, pois Ele é verdade. Mas quem se vale da mentira, procura se esconder nas trevas, o campo de ação de seu pai, o diabo, e ali é controlado e derrotado por ele. O Apocalipse faz a questão de incluir os mentirosos na lista dos que serão condenados à segunda morte no lago do fogo do enxofre. Então quer dizer que até os mentirosos serão condenados. E isso a gente vai falar lá, bem no finalzinho, no Apocalipse 21:8, mas eu vou dar uma lida. Mas quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. O que é fornicador, pessoal? Tem cristão aí que diz que entregou a vida para Jesus, mas não casou ainda. Tá amaziado. Não. Você tem que rever esse conceito, pessoal. Ah, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já estava errado. Agora é a hora do quê? Do conserto. Isso se chama fornicação. Não põe em risco a tua salvação por causa disso, não. Vai lá em casa. Quem impede de casar? Se tiver medo e dúvida. O amor supera tudo, pessoal. Disseram aos idólatras e todos os mentirosos, olha, todos os mentirosos. A sua parte será no lago de enxofre, o que é a segunda morte. Você pode ler depois no Apocalipse 21, no versículo 8. Então nota a ênfase dada aos mentirosos. Todos, sem exceção, sofrerão o castigo eterno. Claramente, onde há engano, há mentira. Há um espírito maligno. Por isso, a única é ser um vencedor até a morte. Confessar e abandonar a mentira. E viver somente na verdade. A partir de então, custe o que custar. Nem que você fala da verdade e a verdade pode te prejudicar. Mas fale a verdade. Não mente, pessoal. Não mente, porque é isso que tem. Muitos falsos cristos, falsos profetas, pessoas que estão enganando e as pessoas estão se deixando, são levadas por engano porque elas também querem e aí vão acabar perdendo a salvação. Amém, pessoal? Então, entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Ele. Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus te abençoar. Quando Deus abençoa, Ele abençoa por completo. Abra o seu coração para Ele. Faz Ele fazer morada de dentro de você. Para que você veja igualzinho os 144 mil. Imagine o selo do Espírito Santo, pessoal. É maravilhoso. É algo diferente que entra dentro de você. É Deus dentro de você. Teu coração muda. Teu sentimento muda. Teus pensamentos mudam. Seja um homem de oração. Vive uma fé verdadeira. De qualquer jeito não. Entendeu? Seja sincero. Ah, meu Deus, eu pequei. Então vai lá, se arrepende, Deus vai lá e te perdoa. Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Se Ele nos ensina a nós perdoar as pessoas 70 vezes 7, imagine Ele. Imagine Ele quantas vezes Ele vai te perdoar. É só você não cometer o mesmo erro, porque pecador nós vamos ser sempre. Estou dizendo aqui só porque eu sou cristão, eu sou crente, que tenho uma vida com Jesus, que eu não sou pecador. Não, eu sou pecador sim. Só há uma diferença. Eu não pratico mais o pecado. Eu fujo do pecado. Porque eu não quero o quê? Eu não quero desagradar ao meu Deus. Então a minha vida é a vontade dele.
ser usado por Ele. E Ele quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga. Tá certo? Amanhã nós vamos continuar com o episódio 2 do nosso capítulo 14 do Apocalipse. E amanhã eu vou abranger o outro assunto. Nós vamos falar sobre o anjo que prega o evangelho. Quem será esse anjo? Esteja amanhã. E abordar mais o assunto da Babilônia que vai cair com a paciência dos santos. Lembrando que esses santos não é o santinho do pau-oco. Então, esteja amanhã comigo. Fique que eu vou deixar o horário sempre na minha página, no WhatsApp, eu mando nos grupos, o horário de fazer a transmissão. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique até o final. Essa canção de fé para Deus abençoar em nome do Senhor Jesus. O homem pode tentar com palavras me desanimar. Eu creio que o Senhor preparou para mim bem maior do que os meus olhos possam ver. É bem maior do que eu posso imaginar. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar. O tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar. O tempo do Senhor tudo vai parar. Serviram para aumentar minha fé. O Senhor nunca me deixou. Sempre comigo, me fortalecendo. Deus em foi envergonhado. Eu sempre exalta aquele que é humilhado. Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Eu creio nos planos de Deus. O Senhor tudo vai cumprir. No tempo do Senhor tudo vai se cumprir. E a palavra de Deus vai se cumprir, meu amigo, minha amiga. Pode ter certeza.
Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aí mesmo na descrição do vídeo, se você descer um pouco mais para baixo, você vai clicar na minha playlist e vai entrar diretamente lá na página do YouTube, onde estará todas as pregações do Apocalipse, desde o capítulo 1 até esse capítulo, que daqui a pouco eu vou colocar lá na página do YouTube. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.